Como somos bons presbiterianos, antes de mais nada, boa noite, depois graça e paz. Estou feliz de a oportunidade que o Senhor tem nos concedido, depois dessas 2 semanas de viagem, estar aqui presente com os irmãos, de rever a família do irmão Matias, a família lá de Lima, essa família bonita, e os demais irmãos que faz alguns dias, eu estava até falando com a irmã, ela disse, faz alguns dias, né, que a gente se vê, não, faz meses, na verdade, mas estamos felizes. Vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu não trouxe uma mensagem concernente à Santa Ceia, pois isso é uma incumbência do pastor, ele que tem que usar o cajado. A minha temática é um pouco diferente nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou ler inicialmente ali com os irmãos e depois a gente entra aqui na temática. Diz assim a palavra de Deus: houve um homem de Ramataí-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha de 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, portanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra era irritada, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que os 10 filhos? Após ter comido e bebido em Siló, estava ali o sacerdote sentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares pela aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, os seus lábios não se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Parte de ti esse vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então ele respondeu a ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Bendito Deus, eterno Pai, estamos nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender um pouco mais dos Teus ensinos, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, abrir nossos corações, para que possamos sair dessa noite
alimentado pela tua palavra. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uma frase que eu gosto desde quando morava no Brasil com a minha família, é a frase: sonhe e ouse sonhar. Essa frase é muito importante porque a gente nunca vai além do que a gente sonha. Aquele projeto que a gente coloca na nossa vida, a gente só consegue chegar ali. Há pessoas que dizem assim, até pessoas cristãs, orando e dizendo: Senhor, se puder, me dê um carrinho, me dê uma casinha, me dê uma famíliazinha. E a gente às vezes pensa assim, então essa pessoa deve pedir a Deus também um céuzinho, né? Algo pequeno assim que ele possa morar no céu. Mas é importante a gente sonhar, porque no momento que a gente projeta um sonho para as nossas vidas e a gente coloca esse sonho nas mãos de Deus, a gente vê que esse sonho é o que vai fazer a diferença da nossa vida. O verso 1 diz assim: havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanha de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zur. Esse momento aqui da história de Israel, queridos, a gente conhece que é após o livro de Juízes. É importante frisar isso porque o livro dos Juízes nos fala que em Juízes 21, capítulo 21 e verso 25, diz assim: naqueles dias não havia reis em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, esse contexto aqui que a gente está é um contexto que o povo de Israel está totalmente desobediente à palavra de Deus. Cada um vivia da maneira que queria, cada um tinha a sua... era aquela questão de faça o que lhe parecer bom aos seus olhos, não importa o que Deus tenha falado. É esse contexto que a gente está nesse momento. Ramá, ou Ramá está em Zofim, é o mesmo lugar, são apenas duas formas de falar o mesmo local. É uma cidade de duas colinas que ficava na região montanhosa de Efraim. Ficava a cerca de 24 quilômetros ao norte de Jerusalém. José, o historiador, identifica como a cidade que nasceu Arimateia, né? Os irmãos conhecem que Arimateia foi aquele que, onde foi exatamente usado no Novo Testamento. Verso 2 diz assim: Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. A gente observa aqui que há uma poligamia aqui, né? Os irmãos já devem ter notado isso, lendo a Bíblia. A poligamia, ela ilustra exatamente a iniquidade da época. Deus sempre proibiu a poligamia. Então a gente se faz uma pergunta: então por que Deus fazia milagres na época e ainda faz? A resposta é que Deus opera apesar de homens falhos. Lutero, em uma das suas palestras, ele diz assim: não fui eu, nem foi a pregação, mas foi a palavra de Deus que fez tudo. E interessante aqui que a gente vê que o verso 2, a gente diz assim que Ana não tinha. O texto bíblico, querido, ele nos deixa bem claro que havia um problema na vida de Ana. E o problema de Ana não era um problema de unha encravada. O problema de Ana não era algo estético que ela queria mudar, talvez, sei lá, o cabelo estava um pouco longo, curto, queria de uma cor. Não, o problema de Ana, ela era uma mulher estéril.
E a esterilidade de Ana era numa época onde não havia inseminação artificial, não havia nenhum meio de procurar ajuda, só mesmo um milagre da parte de Deus. O verso 3 diz assim: todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de oferecer e adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, filho de Eli, era sacerdote de Deus. E cada vez que Elcana oferecia seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para seus filhos. A cidade de Siló, onde se encontrava aí o templo móvel, eu costumo dizer templo móvel, mas era o tabernáculo, porque nessa época aqui, queridos, não existia um templo físico, que foi construído várias épocas depois, por Salomão, e depois houve realmente a destruição. Era o tabernáculo, era o povo de Israel, eles seguiam Deus conduzia o povo através de milagres, uma nuvem, etc. E aonde a nuvem parava, ali eles construíam, era como se fosse um circo, né, ambulante. Ali eles armavam ali, e ali era realmente o tabernáculo, era o templo. E a Bíblia nos diz que Penina e Elcana e Ana, eles iam de ano em ano para Siló, para oferecer, para adorar ao Senhor e voltar para casa. É interessante que eles iam para o culto, né, para a igreja de ano em ano. Hoje o pessoal acha um absurdo ir toda semana, 2 vezes, 3 vezes por semana, né? Mas é o contexto. O contexto lá, eles eram muito distantes e era uma época que para eles se locomover hoje, se você, eu conheço bem, eu vejo, faz parte do meu trabalho, a gente anda aí 3 mil quilômetros em poucos dias, mas uma distância dessa naquela época era meses, era quase meio ano, um ano, para se locomover, porque não tinha a tecnologia de hoje, dependia dos animais. E esse tabernáculo que estava em Siló, né, que ficava a cerca de 14 quilômetros a norte de Betel. E o texto nos diz que eles iam para esse local oferecer sacrifício ao Senhor. O verso 5 diz assim: mas para Ana ele dava 2 vezes. Elcana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. O problema de Ana era um problema de esterilidade. E como a gente vai ver, todos nós passamos por dificuldades nas nossas vidas. Não importa se a gente é cristão, não importa se a gente não serve a Deus, todos nós passamos por dificuldades. O texto que a gente leu, né, da leitura bíblica, no Salmo 19, o verso 19 do capítulo, diz assim: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Ou seja, nós passamos por dificuldades, não tem outro meio. Eu costumo dizer que a vida do crente é como um barco em alto mar. Ora está aquela mansidão, o sol brilhando, aquela brisa fina, aquela calmaria. Mas tem momentos que vem ali uma tempestade, e aqui em Portugal, né, a gente que é do Brasil, a gente não tem muito essa digamos, afinidade. Quem é daqui de Portugal ou daqui desse lado do oceano conhece mais essa questão de furacões, né? E aqui por lá a gente vê aí na mídia o alerta amarelo para a tempestade. Vocês conhecem bem, já a gente ainda está a se acostumar com isso, infelizmente. Mas pronto, a vida da gente tem hora que a gente está, o nosso barco está passando por uma tempestade e a gente olha para cima e diz: só mesmo Deus para nos ajudar, porque não tem como eu passar essa dificuldade, né? E o verso 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar,
enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim, fazia de ano em ano, todas as vezes que subia à casa do Senhor. A outra irritava porque chorava e não comia. A palavra aqui usada no hebraico é a palavra rival, né? Que vem da mesma raiz do verbo vexar. Ou seja, Penina vexava Ana. Ana ficava vexada. E é o que? Era perturbação, moléstia, afligimento, causar vergonha, humilhação, tristeza e etc. Todas essas coisas Ana passava exatamente por causa da rival Penina. E o que é que a gente aprende aqui exatamente? É que a gente vê aqui exatamente a consequência da desobediência à palavra de Deus. Por quê? Deus nunca foi plano dele a poligamia. Aí uma coisa que a gente faltou frisar aqui, que a poligamia, ela, no contexto judaico, ela era permitida por causa exatamente da questão de filhos, da herança e prolongar o nome da família. Por isso, quando um homem casava com uma mulher que ela era estéril, ele tinha, segundo a lei judaica, a permissão de casar com outra que lhe desse filho. Por isso, essa questão aqui. Mas a gente vê exatamente aqui as consequências da vida e da desobediência à palavra de Deus, né? O verso 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Porque não comes? E porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Uma coisa interessante aqui que a gente aprende com Ana, né? Muitas coisas a gente aprende com Ana, mas uma coisa que a gente aprende com Ana aqui nesse momento é que Ana, mesmo sendo estéril, ela sonhava com 10 filhos. Tá? A gente às vezes imagina aqui que é aquele momento do casal, né? de Eucana com Ana, ali aquele momento que eles estavam ali relaxados, talvez balançando numa cadeira, não sei como era naquela época, né? Mas talvez aquela cadeira de balanço, e Ana sonhando com 10 filhos, ou seja, Ana não podia ter filho, ela é estéril. A Bíblia deixa bem claro isso, Ana era estéril, mas ela sonhava com 10 filhos. Isso vem para nós, queridos, que mesmo aquele momento que a gente está ali, a nossa fé está bem pequenininha, a gente exatamente a gente olhar para Deus e a gente vê que o Deus que a gente serve é muito maior do que o sonho que a gente está sonhando, ou talvez aquela luta que a gente está passando. Deus, ele é tremendamente maior do que qualquer dificuldade que a gente passa. A Bíblia, o salmista nos diz que o Deus que a gente serve, ele conhece cada estrela que existe no firmamento, e não só conhece cada estrela, ele conhece cada uma pelo seu nome, e quando ele chama cada uma, ela se apresenta à sua face. Esse é o Deus que a gente serve. Um dos reformadores, o reformador escocês, John Knox, ele disse assim, ele disse que Deus tinha um plano para a salvação da Escócia. E ele fala assim, give me Scotland or idea. Desculpe o meu inglês, mas ainda estou galgando ali, ainda estou iniciando, mas ele dizia isso. Give me Scotland or idea, que é o que? Dai-me a Escócia ou morro. John Knox, ele tinha um sonho de que toda a sua pátria escocesa se dobraria, aceitaria e seguiria o caminho de Deus. Calvino, talvez uma das suas frases mais conhecidas, ele diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, mas o Espírito de Deus é uma oficina de sonhos dos santos. Verso 9 diz assim, eu quero ser breve, né, pois temos a Santa Ceia. Após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado na cadeira, junto ao pilar do templo, levantou-se Ana com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, né?
E esse voto que Ana fez, queridos, foi o voto nazireá. A gente vê esse voto se repetindo na Bíblia em vários casos. É quando a criança ela é separada para Deus, ela não pode beber bebida fermentada, bebida forte, que essa criança não pode ter o cabelo cortado. Um exemplo é o caso de Sansão, não é isso, pastor? Pronto. Só no caso de Sansão ele desobedeceu a Deus, mas o voto nazireado era alguém que era separado. Por que não recebemos muitas bênçãos de Deus? Por causa do nosso egoísmo. Isso a gente aprende aqui nesse texto, né? Por quê? Uma coisa que é interessante aqui, né, a gente acabou de ler que Ana ela orava com amargura de alma, né? E chorava abundantemente. Enquanto Ana orava a Deus dizendo: Senhor, dai-me um filho, eu preciso de um filho. A minha rival tem 10 filhos e fica passando na minha cara. Você nem pode balançar o bebê. Você nem pode fazer isso. Você nem pode ver o bebê aprendendo a andar. Você nem pode ver o bebê aprendendo a falar suas primeiras palavras. E a Bíblia nos diz que Penina fazia isso com Ana. E Ana, ela chorava muito perante o Senhor. Mas Ana, ela dizia uma coisa, digamos assim, errada. Ela dizia: Senhor, dai-me um filho. E quando ela falava assim: Senhor, dai-me um filho, Deus lá do céu olhava e dizia: você precisa de um filho, mas eu preciso de um homem que liberte meu povo dos seus pecados. E Deus estava falando exatamente a gente vai ver mais na frente, de Samuel. Ou seja, enquanto Ana pedia só para ela: me dá um filho, eu quero um filho, as coisas para Ana não deu muito certo. Mas quando ela entendeu que os nossos planos têm que ser de acordo com a vontade de Deus, aí foi que o céu se abriu para Ana. A gente vai ver isso mais adiante, né? Os versos 12, 13 e 14 a gente já leu, né? Eu não vou ler, mas o contexto aqui Ana estava no templo, né, orando, e ela orava de maneira silenciosa, né? Ela só fazia chorar, não falava. E o sacerdote ali, né, o pastor, digamos, é o pastor daquela época, olhando aquela cena, chegou para ela e disse: mulher, até quando tu ficarás embriagada? Vem para a casa de Deus, vem para a igreja, cheia do álcool, por que não te afasta esse álcool? E uma coisa aqui que a gente vê, queridos, interessante, é que vocês imaginem a cena: uma mulher com o coração totalmente quebrantado, uma mulher que a todo momento da sua vida é uma vida de aflição, de ansiedade, por causa exatamente da sua rival Penina, que ficava fazendo aquilo com ela, e ela com o coração totalmente amargurado na presença do Senhor. E o pastor da igreja vem para ela e diz: a sua bêbada, por que você vem para a casa de Deus? Porque você vem para a igreja embriagada. Queridos, a gente vendo nos dias que a gente vive, né? A gente vive dias difíceis. A gente pode dizer que tem crentes que rodavam a baiana por muito menos. Tem pessoas que: não, eu não vou mais para aquela igreja, o pastor não deu a paz do Senhor para mim, não vou mais para a igreja, aquela irmã que sentou perto de mim não usou um perfume muito bom, quer dizer, as pessoas procuram coisas para exatamente se distanciar do caminho do Senhor, enquanto Ana, apesar de amargurada, ela nos dá uma lição muito forte nesse momento, que a gente vai ver aqui, né? Ela diz assim, é o verso 16: não tenhas, pois, a tua serva, filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Ana, em vez de se chatear, porque o pastor estava chamando ela de embriagada, disse: não, Senhor,
eu estou com a minha alma amargurada, estou aqui em pedaços pedindo um milagre, uma bênção ao Senhor. Queridos, isso é muito forte. A gente vê que hoje em dia as pessoas procuram qualquer motivo para deixar a casa do Senhor. Se a gente fosse olhar para o começo da era cristã, o primeiro, segundo século, os cristãos eram levados para dentro daquelas arenas romanas, né? Aquilo que a gente viu na televisão, aquelas coisas que a gente viu na televisão, aquilo é fichinha das coisas que aconteciam, né? Com os primeiros cristãos. Há um louvor muito bonito, né? Que diz assim: Senhor, reaviva a tua igreja de novo, faz aquela chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Queridos, quando eles colocavam os cristãos dentro daquelas arenas e os leões devoravam e os leões cansavam e não queriam mais, aí é que entravam aqueles gladiadores para terminar de matar as pessoas. E ao invés daquelas pessoas amaldiçoar Deus, não, elas cantavam louvores. Os historiadores dizem que muitos deles diziam que estavam vendo o céu aberto e Deus olhando e dizendo: bem-vindos, meus filhos. Isso é muito forte. No livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Queridos, no momento que a gente está passando uma luta dessa, por exemplo, essa luta de Ana, em vez dela murmurar, em vez dela reclamar, ela foi louvar o Senhor no templo, orando e louvando ao Senhor. Queridos, é o que o escritor Hebreus nos diz: aquele que sacrifica o sacrifício de louvor, né, confessa o seu nome, é por meio de Jesus. E o que é o sacrifício de louvor? É exatamente isso. É naquele momento que você está passando aquela dificuldade, em vez de você murmurar, em vez de você terceirizar a culpa e dizer que a culpa é do meu patrão. Se ele tivesse dado aquela oportunidade, eu não estaria aqui. Não, a culpa é da minha esposa. Se ela tivesse feito aquela comida no domingo, talvez eu estaria melhor. Não é o momento de terceirizar a culpa. É o momento de você reconhecer que a gente precisa de Deus nas nossas vidas. E quando a gente, em vez da gente reclamar, em vez da gente murmurar, a gente agradece a Deus. É esse sacrifício de louvor que Hebreus está falando, o escritor aos Hebreus. O verso 17 diz assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu o seu semblante, já não era triste. Ana, nesse momento aqui, ainda estava no templo. Ana não tinha voltado para casa, não tinha tido intimidade com seu marido, mas Ana já estava grávida do milagre. Que Deus nos ajude, queridos, e nos dê sabedoria de sonhar com os sonhos de Deus, e saiba pedir com fé e agradecer. No momento que a gente pedir alguma coisa a Deus, acredite que se você colocar o seu pedido de acordo com a vontade de Deus, os céus vão se abrir. Amém?